Bom dia, vamos cantar. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, se você está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, se você está em Cristo, pessoal, um bom dia a todos vocês, que bom estarmos aqui para esse tempo de oração. Antes queremos cumprimentar os nossos aniversariantes. Hoje temos o aniversário da Rosaura. Rosaura é cunhada da Maria Esperandil, meio parente do pastor Ismael também. Parabéns, Rosaura, pelo seu aniversário, que Deus te abençoe muito. Temos hoje também o aniversário da Mônica Francescon. Não sei quantos se lembram da Mônica, mas ela saiu aqui de Curitiba, está morando nos Estados Unidos com a sua família. Ela é esposa do Diego, eles têm 3 filhos, já há algum tempo, alguns anos, estão morando lá nos Estados Unidos. Espero que você receba esta palavra, Mônica, o carinho também aqui desta igreja, que Deus te abençoe muito. Tiago, e quando é o seu aniversário? hoje. É hoje mesmo? Ah, que coisa, né? Tiago está mais velho. Quantos anos hoje, meu? 37. 37, garotão de tudo, né? Sabe, o Tiago está mais velho, mas não sei se vocês já perceberam, ele está também mais magro, né? Então, ele está só indo para frente mesmo, né? Que Deus te abençoe muito, meu querido. Nós temos uma gratidão muito grande por você. E é por causa de você que a gente pode estar aqui também transmitindo esta palavra. Que Deus te abençoe muito. Muito bem, eu gostaria de estar chamando a atenção para nós, neste momento de oração, para o que nos diz a palavra de Deus. Colossenses capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Parece uma ordem tão difícil, né, da gente cumprir. E se a gente volta um pouquinho na carta de Paulo aos Filipenses, ele diz ainda no capítulo 3, versículo 1, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E no capítulo 4, versículo 4, ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Vejam que a alegria é uma ordem de Deus. Nós devemos ser um povo alegre.
Agora, nós não conseguimos construir alegria. Se nós estamos tristes, se estamos aborrecidos, não adianta, né, a gente franzir a testa, dizer que nós estamos felizes e contentes, porque isso vai demonstrar mais ainda a nossa frustração. Mas nós temos esta ordem do Senhor nosso Deus. E sabemos que passamos por muitos momentos na nossa vida que não são momentos de alegria, são momentos de pesar, são momentos de dor, momentos de tristeza. Mas a alegria de que fala a palavra de Deus não é uma alegria que tem a ver com as circunstâncias. Não é uma alegria que tem a ver se todas as coisas estão correndo bem e a nosso favor. Essa alegria não é uma coisa que nós podemos construir, mesmo que nós estejamos passando por muitas lutas e por muitas dificuldades. Vejam que esta alegria, ela tem uma direção certa. Esta alegria é no Senhor. Por isso que a palavra diz, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se sempre, não é uma vez ou outra, mas é sempre. Mas esta alegria é uma alegria não dependendo das circunstâncias, não é uma alegria que vem das coisas externas, mas é uma alegria que depende do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. É a alegria do Senhor que vive em nós pelo seu Santo Espírito. E o fruto do Espírito é, entre tantos, a alegria. Então, espero, meu irmão, minha irmã, que você esteja realmente desfrutando desta alegria. Alegria que não é sua conquista, mas é a alegria do Senhor Jesus Cristo, que se dispôs a vir aqui a este mundo, a dar a vida por nós e transmitir a sua alegria para os nossos corações. Portanto, vamos ter esta alegria, né? Essa alegria em Cristo Jesus, o nosso Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nesse tempo quando a gente vê tantas pessoas sofrendo, quando tivemos perdas também. Não é alegria porque as coisas não aconteceram como nós esperávamos, mas é alegria pela presença do Senhor que passa conosco nos momentos alegres, nos momentos de festa, mas é o Senhor também que passa conosco nos momentos de sofrimento, nos momentos de angústia. É o Senhor que é o nosso Consolador, a nossa consolação. Portanto, nele é que está firmada a nossa alegria, pela presença de Cristo em nós, pela sua alegria derramada no nosso coração. Vamos orar, meus irmãos, mas vamos orar com esse sentimento de gratidão a Deus. Gratidão ao Senhor Jesus Cristo, que é motivo da nossa alegria. Vamos orar lembrando também das lutas, das dificuldades pelas quais estão passando os nossos irmãos. Mas vamos estar intercedendo que eles, independente de todas as circunstâncias, possam estar desfrutando da alegria, da presença, da consolação do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós te louvamos com muita gratidão. Nós te adoramos, ó Deus, com alegria em nossos corações. E sabemos, ó Deus, que esta alegria que nós temos não é uma conquista nossa, mas é fruto da tua ação em nossas vidas. É fruto, Pai, da alegria que o próprio Senhor Jesus derramou em nossos corações. Nós nos alegramos, não nas circunstâncias, não nas adversidades, mas nós nos alegramos no Senhor Jesus Cristo. E nele nós podemos ter alegria, em momentos tão bons que passamos, ó Deus, junto com a nossa família, junto com os nossos irmãos, passamos momentos realmente de muita alegria, mas também, ó Deus, podemos ter essa alegria, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas grandes adversidades, porque o Senhor Jesus Cristo não muda.
E o Senhor Jesus Cristo é a nossa alegria. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo revelação desta palavra para o meu coração. Que o Senhor esteja trazendo revelação desta palavra para o coração dos nossos irmãos. E nós então sejamos um povo alegre, porque temos o Senhor Jesus em nossas vidas. E com Ele seguimos até que sejamos chamados para estarmos com Ele na sua glória. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura, és incomparável em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura
no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Muito bem, meus irmãos, vamos estudar a palavra de Deus. Mas antes, como o pastor Ismael falou, hoje é aniversário do Tiago, 37 anos. Parabéns para você, Tiago. Quando passar a pandemia, eu vou te dar um abraço. Espero que passe logo, né? Então, mas somos gratos a você, a sua vida, pelo trabalho que você faz aqui com a gente, e que Deus continue te abençoando, te dando saúde e paciência com a gente aqui, né? Abençoe a bênção também para Samira, seus filhos. É muito bom ter você como nosso irmão e companheiro aqui de trabalho. Também temos um motivo especial de gratidão em relação aos adolescentes e jovens que começaram a ter as reuniões aqui, ao vivo, com todo o cuidado, com toda a precaução, sem lanchinho, com máscara, mantendo a distância correta. Lembre-se, então, também de orar por eles e por aqueles que estão liderando esse trabalho. Temos a Vivian e o Lucas, o José Ferreira e o Tiago, e eu gostaria de orar agora, então, oração de gratidão e pedindo a bênção de Deus por eles, né? Senhor Deus, somos gratos pelos adolescentes e jovens aqui da nossa igreja, e pelo início que tivemos na reunião aqui presencial, queremos pedir que a Tua proteção, Senhor, esteja sobre cada um deles. Guarda-os e protege-os de todo mal. Também esteja abençoando o Ferreira, o Lucas, a Vivian, o Tiago, que vão estar cuidando desses jovens e adolescentes. Muito grato pelo teu amor por nós, e que eles possam crescer no conhecimento da palavra, na intimidade com o Senhor Jesus, e que possam continuar sendo fonte de bênçãos para os seus colegas, seus amigos também. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao estudo da palavra de Deus. Estamos falando sobre o projeto de Deus, projeto que começou antes da fundação do mundo. Literalmente, antes que os alicerces desse mundo fossem lançados, Deus já tinha
idealizado o seu projeto. Paulo apóstolo fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E Deus, então, está levando a cabo o seu projeto. Vimos como que Jesus é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo, e Deus é Deus, né? Ele não teve início, evidentemente, e não terá fim, mas houve uma ocasião em que Deus resolveu criar este mundo. E nós vimos especificamente também a atuação de Jesus na criação do mundo. É uma criação de Deus. O Deus que nós cremos é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses, mas três pessoas que constituem, que formam um Deus só, a mesma essência, a mesma natureza, os mesmos propósitos. Então, somos muito gratos a Deus porque Ele tem esse plano. E Deus continua executando o seu plano. Deus continua executando. E, por certo, com toda certeza, Deus levará até o final, até a consumação da presente era. Muito bem. E nós vimos, então, Jesus na eternidade, Jesus na criação do mundo, e depois vimos a chegada de Jesus a este mundo, que foi a época do Natal. Então, o Verbo se fez carne, Jesus se fez homem e habitou aqui entre nós. Então, vimos como que os evangelhos tratam da chegada de Jesus a este mundo. E Lucas, por exemplo, ele dá uma boa ênfase à família do João Batista, né? E Mateus também fala dessa chegada. Marcos não anuncia nada sobre a chegada de Jesus, ele já começa com Jesus realizando o seu ministério. Antes ele fala do João Batista, e João também fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Muito bem, hoje queremos dar a continuidade, falando desse projeto de Deus, E antes que Jesus assumisse o seu ministério, houve alguém antes dele, que foi João Batista. Lembrem-se que eles nasceram mais ou menos na mesma ocasião. João Batista nasceu um pouco antes de Jesus. E os evangelhos terminam assim a narrativa sobre o nascimento e a infância dos dois, né? Em Lucas, ele registra o seguinte, Lucas capítulo 1, versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Está falando aqui de João Batista, que o menino crescia, João Batista crescia, aguardando o dia em que ele havia de se manifestar a Israel, aquele que anunciaria a vinda de Jesus. E sobre Jesus encerra, assim, a narrativa sobre a sua infância. Depois daquele acontecimento, eles esqueceram Jesus lá no templo, quando ele tinha 12 anos, e então Lucas também registra no capítulo 2, versículos 51 e 52, o seguinte: e desceu com eles para Nazaré, e era ali submisso. Veja a atitude de Jesus. Ele era submisso aos seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Assim, os evangelhos, após relatarem sobre a vinda de Jesus, seu nascimento,
estarem falando sobre os seus pais, a família do João Batista, menos o Marcos, como eu disse. Aí eles todos entram narrando o ministério de João Batista, que veio para preparar o caminho do Senhor Jesus. Então, João Batista, quando chegou a época certa dele entrar em ação, nós temos o seguinte registro sobre a sua mensagem. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então essa era a mensagem do João Batista, né? E o Marcos relata o seguinte, como eu falei, Marcos ele já vai direto para a ação do João Batista. Marcos capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, a mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento. Mudem de vida, mudem de atitude, mudem de comportamento, mudem, endireitem os caminhos, a vida de vocês, né? E o Lucas registra também assim, no 15º ano do reinado de Tibério, veja que Lucas ele sempre localiza assim historicamente, né? Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia, Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. São os filhos do Herodes, chamado Grande, que assumiram a terra ali da Palestina, de Israel, após a morte do Herodes, né? Muito bem. Aí diz assim sobre João Batista: ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Veja então que a mensagem de João Batista era essa, né? Isso é que ele pregava constantemente. Pregava o batismo de arrependimento, é preciso mudar de vida. E ele enfrentou muita oposição, toda a religiosidade daquela época, e enfrentou muitas barreiras, foi questionado, mas ele continuou firme com a sua mensagem, né? E João, o evangelista, diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João Batista. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, João veio para preparar o caminho para a chegada do Senhor. E João, então, foi questionado, né, pelas autoridades religiosas da época. Eles tinham muitas perguntas. Quem é você? Você é o Cristo que devia vir? Você é o Messias? Você é o profeta? Diga para a gente, quem é você? Então, insistiam com João para que ele dissesse alguma coisa sobre a sua identidade.
Era um mistério para eles, era um mistério. E veja só como que João se apresenta. Ele diz assim, aliás, antes de, quero dizer como que ele apresentou Jesus, né? João 1,15, esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, né? Então veja que João, ele se apresenta como a voz do que clama no deserto, apenas essa informação, e ele focaliza sempre na pessoa de Jesus, né? Na pessoa de Jesus. Vem um depois de mim, vem um após de mim, para que a verdadeira luz vem, né? Ele disse, eu não sou a luz, mas a verdadeira luz está chegando, o reino de Deus está próximo, né? Muito bem. Então, também em João 1,17 nós temos o seguinte registro. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então veja que ele está dizendo aqui que Jesus era antes dele, e está dizendo aqui também que a lei foi dada por intermédio de Moisés, todo o Velho Testamento, a lei do Pentateuco ali, né? Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E ainda em Mateus 3,11 ele diz o seguinte, e eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália, nem de, a Bíblia, a Mensagem traduz assim, nem de carregar a sua mala, né? Então, ele não se achava digno. E Jesus, então, ele batizará com o Espírito ou não Espírito Santo e no fogo. Então, veja que ele apresenta Jesus dessa maneira, né? Dessa maneira. A graça e a verdade vieram, e então, quando Jesus vier, a verdadeira luz estará aqui presente, e ele vai batizar no Espírito Santo e no fogo. E nós encontramos, então, uma referência a isto que João está dizendo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, quando Paulo diz o seguinte, pois em um só Espírito, Espírito com letra maiúscula, quer dizer, o Espírito Santo, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos foi dado beber de um só Espírito. Vejam que o sujeito aqui está oculto, em um só Espírito, todos fomos batizados em um só corpo. Quem? Quem é o batizador? Pegando lá a citação, Jesus é o batizador. Ele nos batiza no Espírito, nos coloca no Espírito e também nos coloca no corpo, né? Coloca no corpo. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então veja que a Bíblia fala que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Nós estamos no Espírito e o Espírito está em nós, numa união. E Jesus, então, neste caso aqui, é o batizador, né? E João fala mais sobre Jesus. Veja, ele está apresentando Jesus. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção,
está ali parado e viu que Jesus estava vindo na sua direção, e ele disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então João apresenta o Cordeiro de Deus. A Bíblia usa o artigo definido, sempre que se refere a Jesus, como o único, assim como ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quer dizer, é o único artigo definido e com letra maiúscula. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que remove, que limpa o pecado do mundo. Então, com isso, João está nos dizendo que o período do Velho Testamento chegou ao fim. O período do Velho Testamento chegou ao fim. Por quê? Agora não há mais a necessidade de todo aquele sistema de sacrifícios no templo, dos animais, não há mais agora a necessidade da celebração das festas judaicas. Tudo isso se encerrou com o Senhor Jesus, com o Cordeiro de Deus que veio e foi sacrificado de uma vez por todas, e nós podemos usufruir disso. Então veja que no projeto de Deus, muito bem bolado, muito bem traçado, é claro, sendo feito por Deus, né? Deus levou então até esse ponto de Jesus vir a este mundo. E é claro que o João Batista e Jesus, eles enfrentaram muita oposição, porque eles não estavam entendendo a maneira como eles chegaram, né? Mas esse é o fato. Então encerra o período do Velho Testamento. Veja que os valores de Deus, eles não mudam nunca. Os valores de Deus são sempre os mesmos. Desde que Adão e Eva foram criados e colocados no Jardim do Éden, os valores de Deus não mudaram, como o valor da obediência, da integridade, de amar as pessoas. O que mudou em relação ao Velho Testamento e à Terra eram as orientações que o povo tinha especificamente para aquela terra, para aquela ocasião. Então Deus orientou como que eles deviam cuidar da terra. Havia o ano sabático, que a terra deveria descansar, como que seria cuidar dos animais, como que deveria haver o respeito entre eles, né? Então essas questões relativas à terra, elas deixaram de ter sentido, mesmo porque quando Jesus veio já era uma situação completamente diferente. Mas os valores de integridade, de respeito, de bondade, de generosidade, de não enganar as pessoas, não explorar as pessoas, esses valores de Deus, eles não mudam, continuam válidos, serão sempre válidos. Muito bem. Então foi assim que o João Batista, ele encerrou, né, anunciou a chegada do reino de Deus na pessoa de Jesus. Muito bem. Agora, queria falar também um pouco sobre o testemunho de Jesus sobre João. O que é que Jesus falou sobre ele? Muito bem. Sim, o que querem ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo. Isso está em Lucas 7, 26 a 28. Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta, este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. Então, como já estava registrado lá, Jesus está citando, né? Agora veja o que ele diz sobre João Batista, que testemunho que Jesus tem dele. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher,
ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Veja o que Jesus falou sobre João Batista, né? Ninguém é maior do que ele entre os nascidos de melhor, mas no reino de Deus, o menor é maior do que ele, né? Mas aqui na terra, Jesus falou, ninguém é maior que ele, não. Muito bem, então, o que é que Jesus fala da gente, hein? O que é que ele fala a meu respeito? O que é que ele fala a seu respeito? Para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? O João Batista, ele enfrentou muita oposição, né? E ele era um homem que falava a verdade, né? E houve uma ocasião que ele estava preso. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa prisão do João Batista. E lá na prisão ele teve uma dúvida. Está lá preso, né? Aquela situação difícil. E aí ele teve dúvida. Será que eu falei que Jesus é a pessoa certa que eu deveria anunciar? Será que eu não me confundi? Isso bateu na cabeça de João, no pensamento de João, né? E aí ele pergunta, Lucas 7, 20 a 22, o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Ele mandou 2 mensageiros lá para perguntar para Jesus. Jesus, o Senhor é Jesus mesmo, é o Messias? O João está em dúvida quanto a isso. E olha que interessante, né? O que Jesus fez? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Veja que Jesus não disse assim, não, sou eu mesmo, pode ir lá falar para ele que sou eu. Não, ele curou essa turma toda aqui. Então Jesus lhes respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Quer dizer, ele respondeu com os fatos. Vai lá, contem isso para o João, contem o que vocês viram aqui, contem tudo isso aí que vocês presenciaram, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, mortos são ressuscitados. Falem lá para ele. É claro que Jesus sabia que isso ia aquietar o coração do João Batista. Muito bem, João Batista também, ele pagou um preço alto por dizer a verdade e confrontar as pessoas. Como eu disse, depois de Herodes o Grande, chamado Grande, né? Por causa das suas construções, mas foi um grande bandido, um grande assassino, mas é chamado de Grande, né? Depois dele, então, os filhos assumiram o governo de várias regiões ali da Palestina, né? E João Batista, ele confrontou o Herodes filho, né? Que cuidava da região da Galiléia ali. Ele confrontou porque a esposa dele, a Herodias, que nome também, a Herodias, ela era a esposa do outro irmão dele, do Filipe. E o Herodes o Grande, ele tomou a esposa do irmão, né? Claro, com o consentimento dela, né? E então, João foi preso, né? Foi preso. Só que o Herodes, ele tinha um certo respeito por João, tinha medo, porque ele era uma pessoa, assim, bem querida pelo povo, mas ele também achava que João era um homem santo e justo. E ele, então,
protegia muito bem o João Batista para que nada lhe acontecesse. Mas o que aconteceu? O Herodes deu uma festa, a mulher dele, a Herodias, deu uma festa, que no aniversário dele, deu uma festa para ele lá, e a filha da Herodias dançou, e o Herodes ficou encantado com a dança da moça lá, né? E daí, ele ficou tão encantado que ele fez a seguinte proposta: pede o que você quiser que eu dou para você. E aí ela, instruída pela mãe, falou assim: peça para ele a cabeça do João Batista. E ela pediu. E aí o Herodes não podia voltar atrás, que palavra de rei não volta atrás, né? Aí mandou decapitar o João Batista e levou a cabeça dele numa bandeja, né? Então, pagou, né? Mas foi um homem impressionante, né? Terminando, quero ressaltar algumas qualidades do João Batista que se aplicam a nós. O próprio testemunho de Herodes, que eu mencionei, que ele era um homem santo e justo. Herodes sabia que ele era um homem santo e um homem justo. Mas uma outra coisa que chama a atenção em João Batista é a sua fidelidade. Ele foi fiel à mensagem que ele tinha para transmitir. Ele não se intimidou, porque também ele era um homem de coragem. Ele não tinha medo, não. Ele enfrentava situações. Ele era um homem, então, fiel, um homem de coragem, um homem de palavra que dizia a verdade. Dizia a verdade. Esse cara nunca mentiu. Veja que interessante que depois da morte dele, nós temos esse registro em João 10, 40 a 42. Novamente se retirou para além do Jordão, Jesus, né? Para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Então Jesus vai para a região onde João estava batizando no princípio. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum milagre, porém tudo quanto ele disse a respeito a respeito de Jesus, é verdade. E muitos ali creram nele. Veja que ele não fez milagre nenhum, não foi poderoso em milagres, mas era um homem íntegro, honesto. Tudo que ele falou sobre Jesus é verdade. Um homem, então, fiel, sincero, honesto, corajoso, mas também ele era um homem humilde, né? Era um homem bem humilde. Veja, após mim vem alguém do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Então, veja que ele não tinha nenhum orgulho, ele era humilde. Ele podia dar uma de bacana, né? Dizendo: sabe quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui? Sou enviado por Deus para falar de Jesus, e aí tal. Ele disse: não, ele vem, e eu não tenho nem essa dignidade de chegar perto dele, né? Se fosse hoje, como muitas pessoas são, ele ia decretar um monte de coisa em nome de Jesus, né? Mas ele era humilde. Então, e também, terminando, João era um homem de oração e ele era um modelo para os seus discípulos. Porque em Lucas 11:1 diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos.
Então veja que ele era um homem que também orava bastante e um homem que era modelo para os seus discípulos. Eles podiam ver nele a sua integridade, a sua coragem, a sua fidelidade e sua humildade. Assim, meus irmãos, que esta vida de João Batista possa nos inspirar para que sejamos sempre fiéis a Deus, sempre vivamos a verdade, vivamos com integridade, com honestidade. Hoje há muitas pessoas preocupadas com milagres, com grandes acontecimentos e coisa. João Batista não fez milagre nenhum, mas ele fez o que eu e você podemos fazer. Podemos andar com integridade, podemos abençoar as pessoas, podemos anunciar Jesus e podemos fazer discípulos do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer porque temos na tua palavra o relato sobre este homem que foi elogiado por Jesus, que foi fiel, que viveu com humildade, com integridade, que não se corrompeu. Que nós possamos seguir este exemplo de João Batista naquilo que nos compete. E a ti, querido Deus, damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por ter nos preservado a tua palavra, que 2000 anos depois está aqui para nós, para que possamos ser edificados e para que possamos seguir o exemplo desses homens que andaram com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Cristo, nome glorioso, precioso Salvador, grande Senhor, Emmanuel, Deus conosco, palavra viva, meu Redentor, príncipe da paz e conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, o seu governo Ele vai sustentar e o seu reino não terminará. Nome glorioso, precioso Salvador, grande Senhor, Emmanuel, Deus conosco, palavra viva, meu Redentor, paz e conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, o seu governo Ele vai sustentar e o seu reino não terminará. O seu governo Ele vai sustentar e o
o seu reino não terminará. Boa semana, fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau!